Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo do Tempo John. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito delicado, muito complicado, que é o momento da despedida, né? O partir de um ente querido. É um assunto que a gente não está acostumado a falar, né? Muito comum quando se toca no assunto de morte, as próprias pessoas do nosso convívio, ai, vamos falar de outra coisa, ai, vamos parar de falar de coisa ruim, né? Ai, não vamos falar disso, credo. Então, essas são as palavras que giram em torno desse assunto, que é um assunto que deveria ser debatido com muito mais clareza, com muito mais naturalidade, né? Então a gente vai começar falando aqui que esse assunto não é falar de coisa ruim. E aí vocês podem pensar, ai Felipe, pra te estar falando assim com tanta frieza, que não é um assunto ruim, tu nunca deve ter perdido ninguém. Muito pelo contrário, né? Perdi minha mãe com 8 anos, com 20 anos perdi meu pai, já perdi avós, já perdi muitas pessoas que eu amo. Então eu tenho bastante experiência em perder pessoas, né? E saber o que é a dor, a falta que essas pessoas fazem na nossa vida. Porém, é um assunto que deve sim ser debatido. A morte, né? Todo mundo fala, da morte ninguém escapa. A única coisa que é certa é a morte. Então, se é um assunto tão certo, se é uma coisa tão natural que todo mundo vai passar, independente de quem seja, Cristo desceu à Terra e teve que morrer, né? Da pior forma possível ainda, né? Diga-se de passagem. Então, a gente deve sim debater esse assunto, né? Não tem como a gente estar preparado para perder alguém. Isso até é uma mentira falar que a gente vai estar preparado para perder alguém, mas com um pouco mais de entendimento a gente vai estar, né? É normal a pessoa num leito de morte, onde a família inteira sabe que ela vai morrer, os médicos já falaram que ela vai morrer, que ela não tem mais chance. A pessoa querer falar sobre a morte, querer falar, meu filho, depois que eu morrer, eu quero que aconteça isso, eu quero que aquilo, eu quero que tal coisa fique com fulano. E as pessoas não deixam essa pessoa falar, não, tu vai ficar bem, tu vai sair dessa, vai, né? Aquela coisa, não, não, a gente ainda vai rir disso junto, tu vai sair dessa, sabendo que a pessoa não vai sair daquilo, né? Então essa é a primeira postura que a gente deve mudar. Quando alguém quer falar antes de morrer, se coloque na posição dela. Tu sabe que às vezes a pessoa sabe que vai morrer. Escute, né? Pode até dizer, olha, eu acho que tu não vai morrer agora, mas um dia todos vamos morrer. Então fala, o que que é que tu quer? Né? Se ela quiser falar sobre como vai ser o enterro, se ela quiser falar como é que, se ela quer ser cremada, se ela não quer, deixe a pessoa falar, tá? Ahn, e se for uma pessoa com mais esclarecimento, que trabalhe com magia, que também já saiba um pouco do processo, e ela souber que vai morrer, né, e tá tranquila sobre isso, ahn, por que não conversar abertamente? Ok, né? O que que tu quer que aconteça, né? A gente acha sim que vai acontecer, né? Todo mundo já sabe que vai acontecer. Aliás, todos nós vamos morrer, então vai acontecer com todos nós, né? Então, é um assunto que deve ser tratado com mais naturalidade. E aí eu entro num assunto que vem muitos consulentes me procurarem, que é as magias de cura. Ai, minha família, meu irmão, meu tio tá muito mal, isso e aquilo, vamos fazer magia de cura. Magia de cura funciona? Sim, funciona. Por que que funciona? Porque nem todo mundo está morrendo na hora que deveria morrer. A gente tem aí o espiritismo que fala de suicídio inconsciente, que são pessoas que morrem antes do tempo planejado por maus hábitos, por terem levado uma vida sem regras. A gente tem pessoas que se acidentaram, estão num leito de morte, mas não era para ter acontecido. Infelizmente, a espiritualidade não é tão organizada quanto vocês acham ou como vocês querem romantizar que ela é. Nem tudo acontece dentro do olhar espiritual, tá? Às vezes coisas acontecem que não eram para acontecer, né? Então, percam esse romantismo de que se aconteceu era para acontecer, nem sempre era para acontecer. Né? Muitas vezes não era para acontecer. Então, nesses casos, a gente faz uma magia de prosperidade. Se precisar, a gente faz um axé de misericórdia, né? Para que aquela pessoa tenha mais os anos ali que ela teria, né? Então, nesses casos, funciona. Se já é a hora da pessoa ir programado pela espiritualidade, todos nós temos uma programação, né? Vamos supor que é para eu viver até os 70. Programei. Aí
Eu levo uma vida desregrada, eu fumo, eu bebo, eu saio pra festa, eu me coloco em perigo, eu saio de noite sozinho, me meto em beco, né? Eu estou me colocando em perigo. O espiritismo chama isso de suicídio inconsciente. Fiquei doente aos 40. Um câncer, vamos isolar aí, bater na madeira, mas vamos supor. Não tá programado para eu morrer naquele momento, né? Então, nesse caso, a magia de cura pode sim ajudar, né? Que a gente entra em contato com a espiritualidade, faz uma cura, aquela pessoa recebe uma carga de vida a mais. Nesse caso, sim. Mas cheguei nos 70, que era a minha programação, não tem magia de cura no mundo que vai me salvar, tá? Tem axé de misericórdia no mundo que vai me salvar. Eu vou desencarnar. E tá tudo bem, porque todos vamos desencarnar, né? Então esse é o segundo ponto. Tá tudo bem desencarnar. Gente, pedir para um espírito, tá? Para um guia espiritual, para um Deus, para um santo, vamos raciocinar. Para a pessoa não morrer, chega a ser patético no olhar deles, tá? Porque eles também já estão mortos. Para eles, tipo, é normal, gente. Sabe? Então, pedir para um espírito, um guia, um mentor, para uma pessoa não morrer para eles, não vai, porque eles sabem que aquilo é o curso natural. Eles não vão burlar as leis universais, porque o fulaninho não tá preparado. O fulaninho vai ter que se preparar, né? E o fulaninho não tá preparado porque o assunto não foi debatido. O fulaninho não tá preparado porque a conversa não foi feita, né? Então é por isso. Então por isso nós estamos tendo essa conversa hoje, tá? E eu espero que vocês naturalizem na casa de vocês esse tipo de conversa, porque o nascimento e a morte são forças equivalentes, iguais, e são lindas as duas, tá? Infelizmente a gente ainda não consegue ver o aspecto divino da morte, da transformação, mas ela também tem a sua beleza, tá? Assim como o nascimento tem a sua dor, tá? Então, nenhum deles é livre de dor, né? As duas transformações têm o seu lado luz e o seu lado sombra. Mas vamos voltar aqui pro assunto morte, tá? Então esse assunto deve ser naturalizado e um espírito nunca vai burlar uma lei universal, nem vai conseguir se tentar, né? Ah, por conta disso. Imaginem assim, ó, uma mãe que tá largando o filho na porta da escola. Imaginem esse cenário. A criança desesperada, não conhece o que vai vir pela frente, vai ficar sozinha, primeira vez sem a mãe, vai chorar, se desesperar, se descabelar, soluçar, não vai comer, vai ser um sofrimento tremendo para aquela criança. Para a mãe, ela vai pensar assim, é natural. Tu vai sofrer, tu vai ficar triste, tu vai ficar com saudade, até vai doer nela, né? Mas tu vai ter que passar por isso, vai ter que ficar na escola, né? Temos outros afazeres, eu tenho que trabalhar e outra, tu tem que crescer, ser alguém na vida, né? Aprender, fazer faculdade, enfim, isso é um processo natural que toda criança vai ter que passar. Então ela vai largar o filho na escola. Ele pode fazer oração para a mãe, pedir para a mãe, se ajoelhar para a mãe, chorar para a mãe. Ela pode até, né, ficar com o coração partido, mas ela vai largar o filho na escola, porque é pro bem dele, né? Então é assim, com esse olhar que um espírito olha para uma pessoa que está pedindo pro seu ente não morrer. Ele pode sim sentir, né, aquela dor, se compadecer com aquela dor, entender aquela dor, mas é necessário, tá na hora, né? O lado de lá tá chamando, não tem muito o que fazer. Então é com esse olhar que um espírito vê, né? E é assim que a gente deveria ver também, como uma nova fase. O que que é o entrar na escola, depois o entrar na faculdade, depois o primeiro dia de trabalho, uma nova fase da vida. E a morte também é uma nova fase da vida. A gente sabe que ninguém morre de verdade, né? Vai ficar saudade, vai ficar, mas daqui a pouco a gente já vai se encontrar, porque daqui a pouco a gente tá lá também, né? E daqui a pouco tem alguém orando aí pra gente não morrer, mas não vamos ser eternos, né? A não ser que tenha algum vampiro aí eterno que eu não saiba, mas não vamos ser eternos. Então, uh, hoje o assunto é esse, né? O assunto é naturalizar a conversa sobre a morte, naturalizar a própria morte, ver a beleza que tem nisso, para sentir esse processo como ele deve ser, né? Sentir sim a saudade, sentir sim a falta, curtir o luto, entrar em luto, sim, é importante para não entrar em negação, né? Então entrar em luto, mas com um pouco mais
de consciência, um pouco mais de entendimento daquele processo, que ninguém escapa, né? Cada um tem o seu papel aqui, alguns vão desencarnar muito depois, com muitos anos, né? Vão viver uma vida longa, outros não vão viver uma vida tão longa. Alguns estavam programado, outros não estavam programado, mas o fato é que todos iremos, tá? Existem casos em que as pessoas começam a sonhar antes, né? Sonhar que algum ente querido vem buscar, que alguém tá esperando, começa a sonhar com alguém que já desencarnou há muito tempo, às vezes vê dentro da casa alguém que já desencarnou, se a pessoa tiver um pouco mais de mediunidade, ou às vezes a pessoa tá com uma doença e a tela búdica dela já tá corrompendo, então ela consegue ver mais. Né? Então a gente vê aí casos de idosos que já estão num leito de morte, começa a ver coisas que ninguém tá vendo, ouvir coisas, ver criança, tá? Então esses são sintomas de que a pessoa está sim partindo e provavelmente no tempo que deveria partir, né? Porque você já tem a espiritualidade amparando, esperando, acolhendo aquele espírito, entes queridos, enfim, já tem aquela programação, é porque a pessoa está partindo na hora que tem que partir. Então é um indício de que aquela pessoa cumpriu a missão dela aqui, né? É um indício de que aquela pessoa vai para um lugar bom, para um lugar tranquilo, porque a espiritualidade já está esperando ela, né? Então isso é algo harmônico, né? É algo assim que a gente pode se apegar mais para entender que aquela pessoa foi no momento que tinha que ir, não tinha o que fazer, né? E ela está, como diz o velho clichê, né? Está muito melhor do que aqui. A gente sabe que algumas pessoas, quando desencarnam, não estão melhor do que aqui, né? Porque o estilo de vida dela vai arrastar ela para um lugar um pouco sombrio por um período. Não é eterno, né? Em algum momento ela também vai sair daquele lugar. Mas se a pessoa teve sonhos, teve visões de parentes e tudo mais, isso já é um indício de que ela vai sim para um lugar bom. Tá? Que ela já está sendo a espera, né? Ela já tá sendo feita lá do outro lado, tá? Então existem sim alguns sinais de que a pessoa partiu no seu momento. A gente pode também ver no oráculo, ver no tarô, se aquela pessoa partiu no momento, como é que foi a partida, para onde que ela foi, a energia do lugar que ela foi, né? Então, tenho muitas dúvidas, perdi alguém, tenho muita saudade. A gente tem muitas vezes essa ânsia de saber como a pessoa tá. Então a pessoa recorre à psicografia, recorre a oráculos para saber como a pessoa está, isso é natural, né? E dá para fazer tudo isso, mas existem esses sinais que eu falei para vocês, né? De pessoas ali já aguardando o desencarne daquela pessoa. Tá bom, gente? Então o assunto hoje é mais uma reflexão para que a gente pense sobre esse assunto, não só pense, converse naturalmente e que a gente corte isso, né? De, não vamos falar de coisa ruim, não vamos falar disso, isso é assunto ruim. Gente, existem crenças que dizem que Deus não criou a morte, que foi o diabo, né? Isso é mentira, tá, gente? A morte e a vida fazem parte do ciclo reencarnatório e Deus criou as duas, tá? Não foi o diabo, o pecado de Adão e Eva que criou a morte. Não, não foi, tá? Foi Deus que criou as duas coisas. E os dois polos estão ligados a Deus. Então não é coisa ruim. É difícil para quem fica, principalmente. É uma nova etapa, mas não é uma coisa ruim. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.